E aí pessoal, tudo bem? Vejam só, hoje nós vamos falar sobre a norma recém-introduzida na nossa legislação, recém-introduzida no nosso Código Penal e também algumas legislações extravagantes que diz respeito à Lei 13.104 de 2015, que trouxe para o nosso ordenamento jurídico a figura típica do feminicídio. O que é esse feminicídio? O feminicídio agora, na nossa legislação, ele veio introduzido como uma qualificadora do crime de homicídio. Então, por ser um homicídio qualificado, a pena, ao invés de ser de 6 a 20 anos, ela vai passar a ser de 12 a 30 anos. Agora, o que é que nós temos que entender? Não é todo homicídio contra a mulher que vai ser caracterizado como feminicídio. Só podemos considerar como feminicídio o homicídio cometido contra a mulher, no qual fique caracterizada a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher e que esse crime tenha sido praticado com menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, o que é que nós temos que perceber? Resta muito claro que o legislador procurou introduzir no nosso ordenamento jurídico uma qualificadora para o crime de homicídio em situação em que nós tenhamos nítida hipótese de violência de gênero, ou seja, nítida hipótese em que a mulher venha a ser ultrajada, em que a mulher venha a ser desrespeitada pela sua condição de mulher. Então, apenas para nós entendermos, vamos imaginar a seguinte situação, vamos imaginar que uma mulher venha andando na rua com uma saia e passe um cidadão extremamente machista que sequer conheça essa mulher, olhe para ela e diga assim: é por isso que mulher é estuprada no Brasil. E ele venha com essa afirmação e a partir daí se revolta contra essa mulher porque ela está com uma saia que no entender dele é muito curta e em total menosprezo à condição de mulher, ele vai lá e executa essa moça porque ele entende que essa mulher não deveria estar usando uma saia curta. Percebam, então, nesse caso, uma clara situação de menosprezo à condição de mulher. Então, por essa razão, nós temos, diante desse caso concreto, uma clara hipótese de feminicídio. Agora, não seria, por exemplo, feminicídio se nós nos deparássemos com uma situação em que, por exemplo, uma mulher empresta um dinheiro a um determinado cidadão, esse cidadão não tem interesse em pagar essa mulher e, além disso, para se livrar da dívida, tenta se livrar da credora. Ele vai lá na casa dessa mulher, efetua disparos de arma de fogo contra ela e acaba matando essa senhora. Nesse segundo caso, sem dúvida alguma, nós não vamos falar em feminicídio. Nós vamos falar no homicídio qualificado, podemos sim falar, mas não pelo feminicídio, e sim um homicídio qualificado, por exemplo, pela torpeza. Tá certo? Então, essa é a primeira informação importante. O feminicídio, ele é uma qualificadora do crime de homicídio, mas ainda, nem todo crime de homicídio praticado contra a mulher será feminicídio. Tá certo? Agora, indo mais além, como o feminicídio ele passou a ser uma forma de homicídio qualificado, ele ingressa lá no rol dos crimes hediondos, ele passa a ser crime hediondo, e sendo crime hediondo, nós vamos ter progressão de regime mais gravosa, não mais 1/6 da pena, se fosse um homicídio simples, nós vamos ter progressão de regime com no mínimo 2/5 de cumprimento da pena. Também a vedação de fiança. Há essa possibilidade, essa impossibilidade de ser arbitrada fiança por se tratar de crime hediondo. Agora, outra questão importante. Ainda dentro da prática do feminicídio, o legislador trouxe algumas causas de aumento de pena. Então, a pena do feminicídio ela vai poder ser aumentada de 1/3 até a metade se o crime for cometido em que hipóteses? Se o crime for cometido contra a mulher grávida, se o crime for cometido 3 meses após o parto desta mulher, ou ainda, se o crime for cometido contra menor de 14 anos, contra maior de 60 anos ou contra pessoa deficiente. E, por fim, se ele for cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima. Por que o legislador resolveu criar essas causas de aumento de pena? Ele resolveu criar porque, não obstante a reprovabilidade que já existe na prática do feminicídio, nessas situações específicas, essa reprovabilidade é bem maior, porque acaba acarretando consequências mais gravosas na própria relação que a pessoa vive. Por exemplo, vamos imaginar um crime cometido na frente da filha, de um filho pequeno de uma pessoa, de uma mulher,
é claro que essa criança vai levar para a sua vida todas as consequências gravosas em razão de ter presenciado esse fato. Tá certo? Então, a existência da punição do feminicídio, para que fique claro, ela é apoiada pela Organização das Nações Unidas como uma forma de proteção ao gênero mulher. Esse gênero mulher que durante muito tempo sofreu e continua sofrendo violações aos seus direitos. Agora, é bom que se diga, a norma jurídica é importante? Sim. A norma jurídica tem eficácia? Pode vir a ter. Mas o fundamental é que a sociedade seja educada para respeitar e fazer com que as mulheres possam receber o valor que elas realmente têm. É preciso que se invista em educação para que os homens possam enxergar na mulher muito mais do que um mero objeto. Muitos homens, infelizmente, têm essa mentalidade arcaica de achar que a mulher é um objeto, quando na realidade a mulher ela tem uma função muito importante dentro da nossa sociedade. A mulher ela deve ter observado a isonomia com os homens, não a isonomia formal, não a isonomia no papel, mas a isonomia substancial. Portanto, a norma jurídica vem num bom momento? Vem, mas ela não pode vir sozinha, ela precisa vir junto com outros elementos, e esses outros elementos são mais importantes. A educação, o investimento em políticas públicas de valorização à pessoa da mulher. Tá certo, pessoal? Um abraço grande para você.